Boa noite a todos. Gostaria de saudar a igreja com a graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É motivo de muita alegria para nós, muita felicidade poder estar louvando a Deus e adorando a Deus. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. Tem uma senhora aqui que nos visita, que você seja muito bem-vinda, em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa se sentir alegre e feliz em nosso meio. Muito obrigado, irmão. Então o Chárbio também, com a sua esposa, que já são de casa, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Tem mais alguém que nos visita? O filho do irmão Silvan. Deus abençoe a sua vida. Volte sempre. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Que Deus abençoe muito. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Irmãos, nós estamos falando no tema de missões. Viva o poder de transformar. E eu gostaria de falar hoje, nessa noite, que a transformação ela é pela ação do poder de Deus. Nós somos transformados somente pela ação do poder de Deus. E eu separei um texto, um versículo, mas eu gostaria que você marcasse João 11, que você possa ler todo esse versículo, todos esses versículos, quando você chegar na sua casa, para você comparar e ver se realmente faz sentido aquilo que nós vamos falar. Mas o versículo que eu destaquei nessa noite é o versículo 4. E a palavra de Deus diz assim: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença acabará em morte. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Vou ler mais uma vez. João 11, versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Que Deus abençoe e aplique essa palavra em nossos corações, transformados pela ação do poder de Deus. Conforme eu disse, o nosso tema é Viva o poder de transformar. E nós precisamos entender que nós seremos transformados somente pelo poder de Deus. E consequentemente nós precisamos viver isso em nossas vidas. Para que nós venhamos entender melhor, meus irmãos, eu vou fazer um breve panorama do capítulo 11 de João, e vou falar de tudo o que estava acontecendo ali. E esse texto relata a ressurreição de Lázaro, onde Lázaro havia morrido, e Jesus foi chamado. Tinha um problema, que era a doença. O texto fala numa doença, mas aquilo ali é uma morte, onde Lázaro morreu. Lázaro havia morrido, e Jesus foi chamado. Jesus, ele demorou 4 dias, meus irmãos, 4 dias para chegar até onde Lázaro estava, para que não houvesse dúvidas sobre a morte de Lázaro. Maria e Marta, elas conheciam o poder de Jesus. Elas acreditavam que se Jesus estivesse lá, Lázaro não teria morrido. A coisa seria diferente. Elas tinham fé em Deus, e elas criam nisso, que se Jesus estivesse perto delas, estivesse por perto, o seu irmão não teria morrido. E Jesus desafiou aquelas 2 irmãs, queridos, a não perderem a esperança em seu amor, e que elas devessem permanecer crendo em Deus. Jesus falou para elas: confia em mim, creia em Deus, tenha esperança. E a fé, queridos,
segundo Jesus, é um meio de nós podermos ver a glória de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé nós podemos ver a glória de Deus. E aquelas irmãs, elas ficaram incertas quanto aos métodos que Jesus usara. E elas tentaram alertar Jesus, porque elas queriam que Jesus estivesse lá antes dele morrer, mas Jesus chegou após ele ter morrido. E elas tentaram alertar Jesus, para que Jesus não pudesse passar um vexame, vamos dizer assim, porque Jesus falou para retirar aquela pedra. E ela virou para Jesus e falou assim: Jesus, já está cheirando mal, já fazem 4 dias, Jesus, já não tem mais jeito, ele está morto, Jesus. Elas criam em Deus, criam em Jesus, mas um Jesus que, se tivesse ali, mas elas não estavam com fé no que Jesus poderia fazer naquele momento, naquela hora. E elas tentaram alertar: Jesus, já está cheirando mal, já faz 4 dias. No entanto, meus queridos irmãos e amigos, desde o momento em que Jesus havia sido informado de que Lázaro tinha morrido, desde o momento que Jesus tinha sido informado, Jesus havia declarado que aquele sofrimento não era um sofrimento aleatório, era um sofrimento que havia um propósito, era um sofrimento que tinha um objetivo, e o propósito daquele sofrimento era a glória de Deus, que Deus fosse glorificado, que o Filho de Deus fosse glorificado por meio daquela doença, por meio daquela morte. E Maria e Marta falou: ah, mas se você estivesse aqui, tudo seria diferente. Mas o motivo era a glória de Deus, meus irmãos. E nós podemos ver algumas verdades importantes que merecem nosso destaque. Preste muita atenção, queridos, que mesmo diante daquela doença de Lázaro, não se foi questionado o amor de Jesus. Diante da morte do irmão, Marta, ela afirma que ela se sentiu desamparada por Jesus. Lá no versículo 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela se sentiu desamparada, sentiu abandonada, porque Jesus não estava onde ela queria, no momento que ela queria, na hora que ela queria. Só que diante do desafio, meus irmãos, desafio de Jesus, Marta, ela confirmou a sua fé e a esperança em Jesus. Ela confirmou a sua fé e a sua esperança em Jesus. Mas só que tem um porém. Quando de fato ela foi chamada para praticar a fé em Jesus, ela titubeou. Ela, de fato, ela não creu no que Jesus poderia fazer quando Jesus estava ali presente. Ela acreditava em Jesus, mas ela ficou falando que se ele tivesse aqui, e ela não estava confiando no que ele poderia fazer ali, porque o seu irmão já havia morrido, já não tinha mais jeito. E eu fico olhando para isso, queridos, quantas vezes, quantas e quantas vezes nós dizemos que nós cremos em Deus. Você crê em Deus? Não, eu creio em Deus. Quantas vezes nós dizemos que Ele transformou a nossa vida? Não, Deus mudou a minha vida, Jesus Cristo mudou o meu viver.
Quantas vezes nós dizemos que Ele é tudo para nós? Não, Deus é tudo o que eu tenho. Igual a música que a gente cantou. Quantas vezes nós dizemos isso, meus irmãos? Mas só que num primeiro momento de dificuldade, num primeiro momento, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente demonstra na prática uma vida totalmente diferente. Uma vida de uma pessoa, de um cristão que não confia em Deus de fato. Não confia no que Deus pode fazer naquele momento em sua vida. Porque muitas vezes a gente está preso em outras coisas. Quantas vezes, meus queridos irmãos e amigos, diante do nosso sofrimento, diante de nossa luta, diante da nossa dor, diante de nossas tristezas que ocorrem no dia a dia, nós questionamos o amor de Jesus por nós. Poxa, mas será que Jesus me ama mesmo? Será que Deus ama mesmo? Se Ele me ama, então por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por esse momento difícil? Não pode, Ele me ama e eu estou passando por tudo isso. Eu estou passando por essas lutas. Quantas vezes, meus irmãos, nós pensamos que Deus não está agindo? Quantas vezes nós pensamos que Deus está dormindo? Que Ele perdeu o controle das coisas? Que Deus perdeu o controle da situação? Ou simplesmente Ele não liga por nosso sofrimento? Quantas vezes a gente já pensou nisso? Quantas vezes, meus irmãos, nós pensamos que o que acontece com a gente é algo do acaso? Ah não, mas isso aí é porque eu estou muito azarado, é muito azar. Ou ao contrário, nossa, eu estou com uma sorte. Nós pensamos que nada que acontece com a gente tem um propósito. Queridos, muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós agimos assim, mas não são poucas vezes, são muitas vezes. E Jesus, queridos, Ele tinha o controle daquela situação. Não adiantava elas ficarem desesperadas. Ah, Jesus, se você estivesse aqui, não teria acontecido isso. Ele tinha o controle da situação. E assim como Ele tinha o controle da situação lá, hoje também Ele tem o controle de toda e qualquer situação que nós estivermos passando. Qualquer que seja o problema, Jesus tem o controle de tudo em nossas vidas. Mesmo que você pense que está tudo acabado, mesmo que você pense que não tem jeito mais, mesmo que você pense que não tem mais como sair desse problema, Jesus, Ele tem o controle de toda a situação. E Ele tinha, queridos, o controle daquela situação. Aquela doença, a morte de Lázaro, e todo aquele sofrimento cumpria um propósito. Tinha um propósito, tinha um objetivo. E Jesus está se apresentando, meus irmãos e meus amigos, como aquele que tem o poder de transformar o mal em bem, que tem o poder de transformar a vida das pessoas. Somente Jesus tem o poder de transformar o choro em alegria, a tristeza em alegria. E o nosso Deus é maravilhoso, meus irmãos. Somente Ele pode nos tirar do reino das trevas e nos levar para o reino da luz. Em Colossenses 1, de 13 a 14, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É somente Deus, somente Jesus. E nós só vamos poder viver o poder de transformar se nós vivemos o poder de Jesus em nossas vidas. Sem Ele nós não vamos conseguir viver.
esse poder transformador. E o reino de Deus, meus queridos irmãos e amigos, é um reino de transformação, é um reino de mudança. Eu não posso dizer que Jesus Cristo mudou a minha vida e eu, na hora que eu saio daquela porta para fora, eu continuo fazendo as mesmas coisas. Jesus Cristo mudou o meu viver e eu estou lá fora fazendo as mesmas coisas. Estou com um pé na rua, um pé no mundo e um pé dentro da igreja. Não tem jeito. O reino de Deus é um reino de transformação, um reino que foi estabelecido por Deus, com o objetivo de transformar o mal em bem. E essa transformação, meus irmãos, ela se dá num tempo presente, de maneira parcial, e num tempo futuro, de maneira total. Por que eu digo isso? De maneira parcial, no tempo presente. Porque nós estamos aqui, neste mundo, cercados de pecado, cercado de maldade, cercado de sofrimento, cercado de lutas, cercado de problemas. Embora, meus irmãos, nós já tenhamos sido libertos das consequências eternas, mas nós ainda estamos aqui, nós ainda estamos vivendo neste mundo. Queridos irmãos e amigos, Deus, embora nos tenha garantido, preste bem atenção, embora Deus nos tenha garantido uma vitória total, hoje, Ele age em nossas vidas, em nossos dramas, em nossas lutas, em nossas batalhas, lutas pessoais, lutas coletivas. Embora Ele tenha garantido essa vitória total, Ele ainda age em meio ao caos, em meio aos problemas que nós estamos passando, em meio a tudo isso, fazendo, sabe o quê? Fazendo desses momentos difíceis, fontes de bênçãos para nós, meus irmãos, fonte de bênçãos para as nossas vidas. Tiago, foi o texto que eu li hoje de manhã, Tiago 1, versículo 2 a 4, ele fala disso, nos primeiros versos, ele nos afirma que temos que ter um motivo de muita alegria, o passarmos por provações, é motivo de muita alegria, o passar por várias provações. Mas como é que pode ser isso? Como que eu vou passar, como é que eu vou ser alegre passando só por problema, por dificuldade? Sabe como que pode ser isso, queridos? Só quando a gente entender, quando nós entendemos que as nossas vidas estão na mão de Deus. Quando Deus tem o controle das nossas vidas, apesar dos problemas, aí sim nós vamos ter muita felicidade por passar por várias provações. Quando nós entendemos que Ele opera tudo de forma perfeita e graciosa. Deus, meus queridos irmãos e amigos, Ele consegue ver o que está ali depois da curva. Vamos falando assim de uma estrada. A gente não consegue cortar um carro se não tiver vendo que realmente está seguro. Ou até consegue cortar, mas correndo um risco e sofrer um acidente. E Deus, Ele consegue. Deus, Ele sabe o que tem depois da curva. E Ele conhece a nossa vida. Ele conhece os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas batalhas. Então, queridos, eu gostaria de dizer que esse emblemático fato de Jesus chorar, aí que nós vamos ver o texto falando que Jesus chorou, porque o seu amigo havia morrido. Mas Jesus chorou, queridos, porque Ele percebeu que o homem está preso a uma condição de perdição. Ele chora porque o homem está preso a uma condição de maldade.
Ele chora porque ele percebe que o homem está numa condição de deteriorização. Lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. 6:23 agora, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus chorou por isso, queridos, porque ele percebeu que o homem está preso a essa condição. E Jesus então, ele apresenta o poder do reino de Deus, o poder do reino do bem e a sua proposta: transformar o mal em bem. E essa passagem, meus queridos irmãos e amigos, mostra que os nossos sofrimentos entregues nas mãos de Jesus podem ser convertidos em bênção. Os nossos sofrimentos entregues nas mãos de Jesus são convertidos em bênçãos. Mas para isso, queridos irmãos e amigos, nós precisamos de algumas coisas, as quais eu destaquei agora no que eu vou falar. Primeiro, nós precisamos crer que Deus, Ele tem propósitos. Deus, Ele tem propósito para você. Deus tem propósito em nossas vidas, apesar da situação que nós estivermos passando. Nada do que acontece é coisa do acaso, nada é por acaso, nada é sorte ou azar. Deus tem um propósito, mas só que a grande questão é como que nós entendemos esses propósitos de Deus para nossas vidas. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo, o nosso propósito é ficar de boa, é ter uma vida tranquila, sem preocupação com nada. Eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter um melhor emprego, eu quero ter um melhor salário. Eu quero ter tudo do melhor, do bom e do melhor. Eu não quero sofrer nada, eu não quero passar por nenhum problema. Eu quero sempre ter mais e melhor. E nós pensamos, queridos, que sempre nós vamos ter tudo aquilo que a gente deseja. Muitas vezes. Mas quando algo sai diferente daquilo que a gente desejou, quando algo sai diferente daquilo que a gente planejou, nós ficamos irados, nós ficamos com raiva, nós ficamos chateados, aborrecidos, nós ficamos entristecidos, e muitas vezes com Deus. E queridos irmãos e amigos, neste texto há algo que nós precisamos compreender e entender. Jesus, ele não se atrasou. Jesus, ele não se enganou. Jesus, ele não menosprezou aquela situação, pelo fato dele ter esperado 4 dias. Às vezes você pode pensar, poxa, mas ele poderia ter ido na hora. Mas ele não atrasou, ele não menosprezou, e ele não se enganou. Desde o começo, lá no verso 4, que é o verso que nós lemos, ele age, identificando que o motivo, o propósito daquela situação, qual era? E ele agiu movido pelos propósitos de Deus, para que aquela situação fosse solucionada. Tudo foi planejado, tudo foi realizado perfeitamente, como Ele determinou, como Deus determinou. E o grande sofrimento daquela família, queridos, foi necessário, para que a sua glória, a glória de Deus, fosse destacada ali, diante daquele grande milagre, que fora realizado por Jesus, que é a ressuscitação de Lázaro. Aquela doença era para a glória de Deus, Deus que deveria ser glorificado.
E essa é a chave para que nós venhamos entender os motivos de nosso sofrimento. A glória de Deus. E Ele também, queridos, contribuiu para a glória de Deus, aquele sofrimento. Aí eu faço uma pergunta para você nessa noite: será que Deus tem sido glorificado através da sua vida? Será que Deus tem sido glorificado através dos problemas que nós temos passado? Será que Deus tem sido glorificado por isso, meus irmãos? Por intermédio das lutas que nós estamos passando? E isso, meus queridos irmãos e amigos, precisa ficar muito claro para nós, pela forma com que nós enfrentamos o sofrimento. Isso precisa ficar claro para nós, pelo poder de Deus que se manifesta em nós, diante de nós. Precisa ficar claro para nós, meus irmãos, pela forma que Deus age em nós, por nós e através de nós, pela glória que nós lhe rendemos diante de um sofrimento, diante de um livramento, pela fidelidade, meus irmãos, que nós demonstramos, pelo crescimento que nós experimentamos. Assim vai ficar evidente em nossas vidas. Ou seja, meus queridos irmãos e amigos, nenhum sofrimento, nenhuma luta, nada está fora do controle soberano de Deus. Nada, tudo em nossa vida serve de propósito de Deus, sejam vitórias ou derrotas, sejam bênçãos ou desafios, sejam momentos felizes ou momentos alegres. E nós precisamos crer nisso. Deus tem propósito em nosso sofrimento. E algumas lições, infelizmente, meus queridos irmãos e amigos, nós vamos aprender somente quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte. Nós só vamos aprender quando a gente estiver lá no fundo do poço, lá no buraco, quando não tiver mais jeito, quando a gente não conseguir mais solucionar com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. E muitas vezes é preciso chegar lá, para que a gente possa aprender, para que a gente possa entender que é a glória de Deus que vale a pena, que é o importante para transformar a nossa vida. E é somente quando nós passamos por esses momentos que nós aprendemos a valorizar a presença de Deus e a não ter medo. Deus fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Então, queridos, eu digo para você nessa noite, pela fé, creia que cada dificuldade, cada luta, cada percalço que você possa estar vivendo em sua vida, possui um objetivo, possui um propósito. Nada é por acaso. Seja esse propósito de nos corrigir, acertar a rota, seja esse propósito de nos desafiar, de nos direcionar, de nos aproximar mais de Deus, ou de dar um testemunho, para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo tem um propósito. Que as nossas vidas, queridos, elas sejam vividas de tal forma que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Glórias a Deus. E na Bíblia, meus irmãos, há inúmeras situações onde que o sofrimento serviu como propósito de Deus. A morte do filho de Davi com Betseba, a ida de José como escravo para o Egito, a perseguição da igreja em Atos, a morte de Jesus na cruz. Nada disso foi por acaso. Tudo tinha um propósito, tudo tinha um objetivo.
E lá em Romanos 8:28, a palavra de Deus diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem, sejam elas coisas boas ou coisas ruins, tudo, no reino de Deus, tudo coopera para os seus propósitos. E todos os propósitos de Deus, meus queridos irmãos e amigos, são para promover o bem. Deus jamais quer o nosso mal. Ele não quer o nosso mal. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele quer que você vá para o céu. Às vezes a gente vai de enxerido, porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Mas muitos de nós estamos caminhando a passos largos para o inferno. Infelizmente, tudo tem um propósito, meus irmãos. Sejam momentos bons, quanto momentos difíceis. Deus, Ele quer sempre o melhor para nós. Só que muitas vezes nós ficamos agarrados nas coisas, agarrados no passado, agarrados nos problemas, e nós não deixamos Deus agir em nossas vidas. Nós nos privamos do melhor de Deus para nós. Creia em Deus, creia nos planos de Deus, creia nos propósitos de Deus. Tudo tem um objetivo. E esse foi o primeiro destaque que eu fiz. E o segundo destaque que eu gostaria de fazer é que nós precisamos crer, meus irmãos, que a ação de Deus nos transformará por completo. A ação de Deus nos transforma por completo. Ela não vai nos tornar crentes em Cristo Jesus somente no domingo, na hora de vir para a igreja. É por completo. Ele vai mudar a nossa vida por inteiro. Jesus, ele conhecia qual que era o propósito de Deus em agir naquela família. Ele conhecia qual era o propósito de Deus em agir em meio aos discípulos, que o texto vai falar dos discípulos também. Ele conhecia qual era o propósito de Deus em agir em meio àquela comunidade, como um todo. Aí eu fico perguntando para mim mesmo, será que nós conhecemos os propósitos de Deus para nossas vidas? O seu propósito, com todo aquele sofrimento, queridos, era a glória de Deus, o propósito de Jesus. A glória do seu nome, entre todas aquelas pessoas. E quantas vezes, meus queridos irmãos e amigos, nós agimos de forma egoístas. Nós pensamos que tudo se trata de nós, tudo é minha vontade, tudo é o meu desejo. Estou olhando só para o meu umbigo. Tudo tem que ser do jeito que eu quero. Tudo tem que ser da hora que eu quero. Tudo meu tem que ser o primeiro. Tudo meu é o melhor. Igual quando antigamente jogava bola, aquela pessoa que era ruim de bola, mas ele era o dono da bola. Aí todo mundo escolhia ele, porque se não escolhesse, ele ia embora e levava a bola e não tinha bola para jogar. A gente age dessa forma, meus irmãos. O meu é o mais importante, o meu é o melhor. Se não for do meu jeito, não vale. Se não for do meu jeito, eu não quero. E esse texto, meus irmãos, nos mostra que aquela situação tinha como foco, não era Lázaro. O foco ali não era Lázaro. O foco lá não era Marta ou Maria, mas sim Deus. Esse que era o foco. Deus estava operando em tudo aquilo para a glória do seu nome. E sempre que Deus age, meus queridos irmãos e amigos, todos que estão envolvidos, nunca continuam como estão. Se você teve um encontro verdadeiro com Deus em sua vida, você nunca vai continuar do mesmo jeito. As coisas vão ser diferentes. A sua vida vai ser diferente, porque Deus, Ele te transforma por completo.
E Marta e Maria, meus irmãos, que possuíam uma grande fé teórica, mas depois do agir de Deus, depois do agir de Jesus, elas avançaram para uma fé prática. Elas tinham uma fé superficial, mas se aprofundaram após o agir de Deus. Onde Lázaro, que estava morto, volta a viver. Queridos, o povo que estava lá cego, que estava cético sobre Jesus, após o agir de Deus, após o agir de Jesus, creu em Jesus, creu no poder de Jesus. Os discípulos, se você pegar o texto para ler, os discípulos falam lá: poxa Jesus, mas a gente vai lá, vai fazer o que lá? Vai morrer também? Os próprios discípulos, que temiam morrer, que estavam com medo de morrer, após o agir de Deus, descobriram que o poder de Jesus tinha sobre a morte. Jesus é maravilhoso, meus irmãos. E nós podemos ver dois focos básicos na ação de Jesus diante daquele sofrimento. E o primeiro dele foi denunciar a fragilidade e a frustrante condição humana. Como nós somos frágeis. E a nossa condição de pecador, o salário do pecado é a morte. Esse foi um dos focos básicos. O segundo foi de demonstrar a sua capacidade de transformar até mesmo a maior manifestação do mal que veio por intermédio do pecado do ser humano, que é a morte, em vida. Olha só que maravilhoso. Jesus pode nos dar vida e vida eterna. Aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Todas as vezes que nós enfrentamos sofrimentos, nós estamos diante de uma grande oportunidade de mudança em nossas vidas. Todas as vezes que nós passamos por lutas, nós estamos diante de uma grande oportunidade de mudar as nossas vidas. Então, meus queridos irmãos e amigos, eu digo para vocês nesta noite, que você pode estar passando por um momento difícil, que você pode estar passando por um momento de luta, que você pode estar pensando que não tem mais jeito, que você não está mais aguentando. Não aguento mais isso, não tem mais jeito. Você pode estar pensando em desistir. Eu não quero saber de mais nada, eu não quero saber da minha vida, eu não quero saber de nada mais. Eu digo para você nessa noite que Deus, Ele pode mudar a sua vida. Em nome de Jesus, Deus pode transformar a sua vida por completo. E o agir de Deus, queridos, Ele cumprirá o seu maior objetivo, que é transformar a nossa vida. Muitas coisas em nós precisam ser transformadas. E muitas vezes precisam ser transformadas. Muitas vezes Deus usa do sofrimento, da dificuldade, para nos ensinar, meus irmãos, que os momentos difíceis servem para nos fazer crescer, servem para nos ajudar e servem para nos ensinar. E muitas vezes Ele não amenizará a nossa dor, o nosso sofrimento, mas a existência desse problema, dessa luta, vai produzir bênção para a sua vida. Às vezes a gente pede para Deus: Deus, me tira desse problema, Pai, eu não aguento mais. E Deus vai deixar você passar por esse problema. Ele não vai te tirar do problema, mas Ele vai te dar força para poder caminhar, para ir, vai junto com você, e vai produzir bênçãos em sua vida. Você tem sofrido algo, querido irmão e amigo? O seu sofrimento tem
um propósito de ser um instrumento de Deus na sua vida. O seu sofrimento tem um propósito de ser um instrumento de Deus na vida do outro, na vida do próximo. Mesmo que Deus não seja a fonte geradora do problema, mesmo que Deus não seja a fonte geradora do seu sofrimento, Ele usa do nosso sofrimento para nos aprimorar, para nos acertar, para nos colocar no eixo. E o nosso sofrimento sempre trará o agir de Deus em nós. E o agir de Deus é transformador. O agir de Deus nos transformará. E nunca mais nós seremos o mesmo. Nunca mais. Nós vamos continuar sendo pecadores, sim, nós somos pecadores, mas nós nunca mais seremos o mesmo. Quando Deus age em nossas vidas. Deus age por completo. Deus transforma por completo. O terceiro destaque que eu gostaria de fazer é que nós precisamos crer que a esperança é melhor do que a lamentação. A esperança é melhor do que ficar reclamando. É melhor do que ficar murmurando. O texto, meus irmãos, nos mostra que desde o começo, desde o princípio, Jesus já tinha tudo em suas mãos. Jesus já tinha tudo planejado. Já estava tudo com Jesus. Jesus já tinha tudo sob o controle. Havia um plano traçado. E a ação de Jesus seria uma ação transformadora na vida daquelas pessoas, meus irmãos. Só que ao chegar Marta e Maria, elas não conseguiram olhar para o que Jesus poderia fazer diante daquela situação. Elas focalizaram apenas no que Jesus não havia feito. E quantas vezes nós somos assim? Poxa, Jesus não deu o que eu queria, Ele não fez aquilo que eu quero, Ele não atendeu a minha oração, não atendeu o meu pedido, o meu desejo. E a gente fica focado naquilo, que a gente quer tanto aquela coisa. E muitas vezes a gente age igual Marta, meus irmãos. Pelo fato das coisas não saírem do jeito que a gente quer. Pelo fato das coisas não saírem do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente desejava. No versículo 37 de João 11, aquele povo também pensou nisso. Olha só o versículo 37, o que diz: mas alguns deles disseram, Ele, falando de Jesus, Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Aquele povo também agiu igual ela. Ah, se você tivesse aqui, Ele que curou o cego não poderia ter impedido daquele homem morrer? A falta de fé, meus irmãos, na prática, impediam eles de ver que não existia situação que Jesus não pudesse atuar e transformar. E muitas vezes acontece isso com nós. Por faltar-nos fé, nós pensamos que Deus não pode fazer maravilhas em nossas vidas, que Deus não pode transformar as situações pelas quais nós estamos passando, por falta de fé. E por esse motivo, queridos, as pessoas foram tomadas pelo sofrimento. Por esse motivo, muitas vezes nós sofremos, porque nos falta fé. E infelizmente nós agimos assim, por muitas vezes, várias vezes, pois nos faltam fé. Fé em Deus, fé de forma prática, meus irmãos. Não é daquela forma que a gente faz a profissão de fé. O que Jesus fez na sua vida? Jesus Cristo transformou a minha vida. Jesus Cristo mudou o meu viver. Mas você vai fazer isso? Vou. E se todo mundo sair, todo mundo querer largar, abandonar Deus, como que você vai ser? Não, eu vou continuar com Deus. Eu vou ficar firme com Deus. É no primeiro momento,
coisa que não saiu do jeito que ele quis, ele sai da igreja. Já não quer mais saber de Deus, que tudo acabou. Já chega para mim, eu estou de saco cheio disso, eu não quero saber mais disso. Isso é muito real, meus irmãos. É triste, mas é muito real. E é possível que muitos de nós estejamos sofrendo por nos faltar a esperança do agir transformador de Deus. É possível. E Jesus desafiou aquelas mulheres a esperarem por algo da parte de Deus, assim como Ele está desafiando você hoje a esperar algo da parte de Deus para a sua vida. Desafiou elas a trocarem a dor por uma expectativa de fé no poder de Deus. Quanto maior a nossa dor e quanto maior é o nosso sofrimento, maior deve ser a nossa esperança e maior é o agir de Deus em nossas vidas. Maior vai ser o milagre, maior vai ser a transformação. No caso de Lázaro, meus irmãos, foi a ressurreição. Jesus ressuscitou ele, mas poderia ser o conforto para aquela família, para os familiares, o conforto vindo do Espírito Santo, ou força para elas, para que elas pudessem enfrentar aquela dor. Isso, queridos, significa que diante da nossa dor, pode ser que Deus não atue da forma que a gente deseja, da forma que a gente quer. Elas queriam que Ele estivesse lá, mas Ele não estava lá, e Ele não atuou do jeito que elas quiseram. Ele vai atuar, Ele vai fazer do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas é certo que Ele vai atuar, é certo que Ele vai transformar a nossa vida. Para Marta e Maria, o ideal fosse que Jesus estivesse chegado antes e curado o seu irmão. Mas só que Deus tinha outro propósito, Deus tinha outros planos, Deus tinha outros objetivos. E às vezes a gente quer que Deus faça algo na nossa vida agora, mas pode ser que Deus tenha outros planos para a sua vida. Esse problema que você pode estar passando ou enfrentando, pode ser propósito de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho do seu sofrimento, Deus promete agir, Deus vai agir, e quando Ele age, tudo muda, tudo transforma. E você é desafiado hoje, nessa noite, a trocar a sua ansiedade por uma expectativa no Deus Todo-Poderoso, que pode transformar por completo a sua vida. E eu gostaria de encerrar, meus irmãos, de concluir, dizendo que Deus tem tudo sob o controle em nossas vidas. Tudo. Que Ele age segundo a vontade dEle, que Ele age segundo os planos dEle, Ele age segundo os propósitos dEle. E os propósitos de Deus estão mais ligados à glória do seu nome do que às nossas vontades, que os nossos desejos. O agir de Deus sempre transformará as situações e as pessoas envolvidas. Ele tem poder para transformar a situação e as pessoas envolvidas. E por último, nós somos chamados a trocar o nosso sofrimento, gerado pela falta de fé, pela certeza do agir de Deus. Transformados pela ação do poder de Deus. Gostaria de desafiar nessa noite. Gostaria de fazer uma pergunta para você que ainda não teve um encontro com Jesus. Você que pode estar passando por um momento difícil, por um momento de lutas. Gostaria de fazer uma pergunta: se você gostaria de viver uma vida com propósito,
se você gostaria que Deus transformasse a sua vida, gostaria de te desafiar a levantar uma de suas mãos, e nós iremos entender que você deseja que Deus atue na sua vida, que Deus trabalhe na sua vida, que Deus transforme a sua vida por completo. Se você deseja isso, levante uma de suas mãos, que nós iremos orar por você, nós iremos orar pela sua vida. Somente Deus, Ele pode transformar, somente Deus pode atuar da forma que nós muitas vezes nem conseguimos entender e compreender. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque a Tua palavra falou aos nossos corações, ó Pai. E nós sabemos que tudo que acontece com a gente tem um propósito, e que o maior propósito em nossas vidas seja glorificar o Teu nome, ó Pai. Que todos nós que estamos aqui, ó Pai, possa de fato viver isso em nossas vidas, viver uma vida contigo, ó Pai, transformada pelo Teu poder, porque somente o Senhor tem poder para isso, ó Pai, para mudar as nossas vidas, para nos dar salvação eterna, ó Pai. Graças te damos por tudo, ó Pai, e te peço que o Senhor possa dar a oportunidade, ó Pai, que se tiver alguém aqui que ainda não teve esse encontro, que não tem essa certeza, ó Pai, desse propósito, desse objetivo de transformação de vida, ó Pai, que o Senhor possa dar a elas uma oportunidade, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, essa oração que eu lhe faço. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas.